Notificação extrajudicial. Talvez você que está assistindo já tenha recebido alguma ou esteja até mesmo planejando enviar para alguém. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma notificação extrajudicial, quando ela pode ser usada e quais os seus efeitos. Primeiro, o que é uma notificação extrajudicial? É um instrumento que a pessoa pode utilizar para cientificar outra que ela está devendo uma obrigação. É um instrumento informativo, mas que também pode ser utilizado em um processo judicial. Essa notificação, o conteúdo dela precisa ser juridicamente relevante. Você não vai encaminhar uma notificação extrajudicial por qualquer coisa, por algo que seja banal. Tem que ser algo juridicamente relevante, um direito seu que está sendo ofendido ou prejudicado. Então você se utilizará desse meio para que a outra parte seja impelida, seja, vamos dizer assim, uma palavra bem simples, motivada a cumprir aquilo que ela precisa. Ok, eu entendi o que é uma notificação extrajudicial e que ela precisa ter um conteúdo juridicamente relevante. Mas quem pode fazer? Apesar da necessidade desse conteúdo juridicamente relevante, desse direito seu que está sendo violado, não é necessário, em regra, que um advogado faça essa notificação extrajudicial. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer um que está tendo o seu direito violado pode fazer uma notificação extrajudicial. Claro que sempre é recomendado que você procure um profissional de sua confiança, porque ele sabe como fazer, sabe quais palavras utilizar, quais os verbos certos utilizar para que fique uma notificação bem feita, a qual poderá também ser utilizada em um processo judicial. Você pode fazer a notificação, mas claro, sempre é aconselhável que você busque um profissional de sua confiança para te auxiliar a fazer da maneira correta e até mesmo identificar se realmente no seu caso é necessário e há a possibilidade de fazer essa notificação extrajudicial. Tá bom, Matheus, eu entendi o que é, eu entendi quem pode fazer, mas me responde, é essencial uma notificação extrajudicial para que eu possa ingressar com um processo judicial? E se eu quiser já partir direto para o processo, ainda assim eu preciso dessa notificação? Então, a notificação, ela não é um instrumento essencial para que você ingresse com um processo judicial, por exemplo, para uma ação simples de cobrança. Claro que existem casos em que é um documento essencial, mas se você estiver cobrando, por exemplo, uma dívida, se você estiver buscando que a outra pessoa cumpra uma obrigação que ela ficou de fazer para você, você pode não fazer a notificação extrajudicial, apesar de que pode ser uma boa saída. Claro, sempre é necessário que um advogado te auxilie nisso para saber se essa notificação ela vai te auxiliar ou não no processo e se há a possibilidade de que você faça ou não. Como eu falei, existem alguns casos que é necessário. E um desses casos em que é necessário é em busca e apreensão. Na maioria das vezes você que estará assistindo esse vídeo, infelizmente pode estar na situação de apreendido. Parou de pagar lá o financiamento do carro e de repente surgiu um processo e tem uma liminar nesse processo falando que o seu carro tem que ser apreendido por conta dessa dívida. Um dos documentos essenciais que são usados pelos bancos, pelas instituições financeiras para servir de prova em um processo de busca e apreensão, quando a pessoa ficou devendo o financiamento, é a notificação extrajudicial. E um detalhe muito importante dessa notificação é que na busca e apreensão nem é necessário que você, devedor, receba ela. Se ela tiver sido enviada para o mesmo número, para o mesmo endereço que consta no contrato, mesmo que você não receba, não assine o recebimento, ela já é contada como uma notificação válida, como uma notificação enviada. Mas esse é um caso à parte. Contudo, se você está buscando simplesmente cobrar uma dívida, nem sempre é essencial esse documento. Às vezes você pode partir direto para o judicial, contudo, tem que juntar outras provas para que você demonstre para o judiciário que a pessoa está devendo um dinheiro para você. Por exemplo, conversas de WhatsApp,
e-mails, dentre outros documentos, por exemplo, um contrato. Como enviar uma notificação extrajudicial? Essa dúvida também é bastante comum. Os meios mais comuns são envio por cartório. O cartório faz a notificação e envia através do seu serviço interno. E também via aviso de recebimento, onde é enviado o AR e a parte notificada preenche o aviso de recebimento. Contudo, nos dias atuais, tem sido aceito outros meios de envio dessa notificação extrajudicial. Por exemplo, via e-mail, desde que haja um rastreamento. Existem aplicativos que possibilitam o rastreamento do envio do e-mail se o e-mail foi aberto. E também por WhatsApp, um dos meios mais comuns, desde que, claro, seja possível verificar que realmente o conteúdo da notificação foi entregue. Então precisa de alguns requisitos para que seja aceito. O simples envio por WhatsApp não traz efeito para o envio da notificação. E quais são os efeitos de uma notificação extrajudicial? A notificação extrajudicial ela tem um conteúdo informativo. Você está informando para a parte notificada o porquê que ela tem que cumprir uma obrigação para você. Uma obrigação de fazer, uma obrigação de deixar de fazer, de pagar, de entregar alguma coisa. Ela tem esse conteúdo informativo e ela também serve para constituir em mora em alguns casos. Por exemplo, em uma ação de cobrança, você pode enviar a notificação extrajudicial demonstrando que você está cobrando aquele débito da pessoa. É uma espécie de constituição em mora. E em alguns casos, esse envio dessa notificação extrajudicial até mesmo interrompe o prazo de prescrição. A prescrição é a perda do seu direito de cobrar aquele débito. Então, às vezes, essa notificação interrompe esse prazo. Por isso, a importância do acompanhamento de um profissional. Tá bom, Matheus? Eu entendi tudo sobre a notificação extrajudicial, mas me fala, como eu vou fazer essa notificação? A notificação é um instrumento simples. Ela não precisa de muitas páginas. Existem pessoas que fazem notificações de 10 páginas, de 15 páginas. Essa quantidade já é uma inicial de um processo judicial. Não precisa ser extenso. Claro que depende de cada caso. Mas as notificações elas costumam ter uma estrutura básica. Primeiro, a qualificação das partes. Vão colocar os dados do notificante e do notificado. Importante ter nome, CPF, endereço, e-mail, se tiver o WhatsApp também é muito bem-vindo, porque através dessas informações vai possibilitar que a parte notificada responda o notificante, por exemplo, através de uma contra-notificação. Depois de qualificadas as partes, parte-se para os considerandos. Esses considerandos é a descrição da relação jurídica que existe entre as partes. Por exemplo, se for um contrato, você vai colocar nos considerandos, considerando que em tal data foi feito um contrato entre a parte notificante e a parte notificada, considerando que houve o inadimplemento do que foi contratado. Então você vai discorrer de maneira breve, sucinta, objetiva nesses considerandos o que move aquela relação jurídica entre notificado e notificante. Após os considerandos, você vai colocar a ação que você espera da parte notificada. Você vai falar assim, olha só, tendo em vista todos os considerandos, eu espero da parte notificada que ela pague o que ela está devendo, que ela cumpra o serviço que ela disse que iria cumprir, que ela deixe de fazer ou faça tal ação. E é sempre importante colocar um prazo para cumprimento dessa obrigação, porque esse prazo é justamente a constituição em mora do notificado, caso ele não venha a cumprir. Aproveitando que você ficou até o final desse vídeo, eu deixei aqui na descrição o link para download de um modelo de notificação extrajudicial para te auxiliar caso você esteja planejando de enviar uma. E claro, se você achar necessário no seu caso, procure a ajuda de um profissional, o auxílio de um profissional de sua confiança para que possa te passar as orientações corretas.